depois eu segui, né, na pesquisa, eu procurei me aprofundar mesmo, né, porque na graduação você tem um contato inicial, né, com pesquisa, você começa a pensar a partir do seu TCC, né, o que é produzir ciência, o que é produzir conhecimento dentro da academia, né. Então eu fui me aprofundando. Eu fiz uma pós estrito sensu, né, não foi no mestrado, né, em gestão de projetos culturais. Eu trabalhei muito com política cultural, bastante tempo, mas sempre numa pegada muito próxima, né, de quem faz arte, quem faz cultura nas quebradas, nas periferias. Então, foi um percurso, assim, de pesquisa e de ação, de trabalho, que pensava muito território também, né, além da cultura. E por isso que depois, no mestrado, eu fui fazer planejamento e gestão territorial, lá na Federal do ABC, tá? Tanto a graduação como a pós foi na USP. No mestrado, eu fiz uma pesquisa que pensou a ação insurgente de coletivos, de grupos de cultura nas periferias de São Paulo e Bogotá, e como que essa ação cultural, também artística, né, ela transforma as realidades desses territórios, ressignifica lugares marcados, né, muitas vezes pelos olhares só como um lugar violento, como um lugar da falta e da ausência, mas também um lugar de potência, né? Isso foi o meu mestrado. E no doutorado também no mesmo programa na Federal do ABC, que é Planejamento e Gestão Territorial. A minha tese que eu defendi esse ano, muito recente, ela se chama Cartografias em Disputa, Alternativas ao Planejamento Urbano. Que aí na minha tese de doutorado eu vou aprofundar na questão das cartografias, pensando não apenas o mapa, né, a ciência do mapa, como uma ciência, uma técnica de representação do território, né? Então, o território das fronteiras delimitadas nas cartas, né? Mas a cartografia, na verdade, como um mecanismo de poder e como uma possibilidade também para a gente repensar o planejamento da cidade como um processo político-pedagógico. Essa é a minha tese, tá? E aí eu dou alguns exemplos. Um deles é de um planejamento alternativo feito aqui no centro de São Paulo, no contexto da Cracolândia, tá? Só para provar que é possível fazer diferente, mesmo num território permeado por inúmeros conflitos, de uma complexidade absurda, tá? Ainda não foi publicada, está em fase de revisão final, assim, aquela coisinha final de amarração, mas em breve vai ser publicada. E agora, nesse momento, pessoal, eu estou como pós-doutorando na FAUSP, na Arquitetura e Urbanismo, e o meu projeto de pós-doutorado se chama Cartografias Experimentais, e é uma pegada que vai pensar como, no contexto da pandemia, os mapas foram mobilizados e como eles poderiam ter sido mobilizados para a gente pensar tanto o enfrentamento à doença e como também a redução dos danos e impactos, e mesmo também no pós-pandemia, a recuperação desse contexto, né, de muitas perdas, né, tanto de vidas como também perdas econômicas, na questão da saúde mental, né, a questão mesmo da educação, toda a vida, né, gente? A pandemia, ela afetou toda a vida, né? Então, essa vai ser minha reflexão do pós-doc. E o que eu tenho para trazer para vocês hoje, né, que é o que importa, está muito vinculado com todo esse percurso que eu contei rapidinho para vocês, mas está muito ligado a esse momento atual de pesquisa, né? Porque durante a pandemia, pessoal, a gente olhou muito, e quando eu falo a gente, eu digo a gente porque eu faço parte de um laboratório chamado Labcidade, lá na FAUSP, coordenado pela professora Raquel Ronick, e a gente, esse grupo, se debruçou muito sobre a questão da pandemia, e pensando uma análise crítica, né, a política pública, pensando uma análise crítica ao que estava sendo proposto, principalmente aqui no nível da cidade, da metrópole, tá? Do que estava sendo colocado como alternativas, né, naquele momento em que se dizia, fique em casa, né, mas, porra, fique em casa para quem não tem casa, no caso de quem mora na rua, fique em casa para quem mora, muitas vezes, numa condição, né, habitacional bastante complicada, né, não quero julgar aqui como precária, mas complicada, muita gente, pouco espaço, insalubridade, né, então, difícil, né, ficar só a política do fique em casa, né? Então, a gente pensou muito a partir de uma análise territorial como poderia ter sido o enfrentamento à pandemia, né? Numa cidade, gente, que, beleza, muitos daqui com certeza pararam, eu parei, assim, 90%,
né? Sou um privilegiado que pude adotar home office, mas e tantos e tantas trabalhadoras, né? A opção do fique em casa era a opção da classe média, né, gente? Vou falar a verdade, né? Então, a partir disso, a gente fez algumas pesquisas e eu quero apresentar elas para vocês aqui nessa apresentação. Portanto, eu vou rapidinho compartilhar na tela e a gente vai ficar mais legal, porque olhar para os mapas também é sempre muito interessante. Deixa eu só compartilhar com vocês, pedir para vocês, por gentileza, pessoal, confirmar para mim se já estão visualizando a minha apresentação. Se alguém puder dar um joinha. Obrigado, pessoal. Valeu. Então, vamos lá. O nome da fala é Territórios, Cartografias e Políticas Públicas. E aí eu vou fazer um pouco desse recorte para a gente falar dessas três questões a partir dos aprendizados da pandemia e dessa pesquisa que agora eu estou aprofundando no meu pós-doutorado e que eu participo no Lab Cidade, como eu comentei com vocês, tá? Antes de mais nada, pessoal, antes da gente começar, né, a olhar esses mapas, acho legal a gente pensar um pouco o que são esses territórios, né? E aí fica uma crítica muito construtiva sempre, né? Mas acho que críticas são sempre bem-vindas também, é bom a gente estar perto de quem pensa diferente, não só quem pensa igual, mas uma crítica construtiva à formação, né, de gestão de políticas públicas. Hoje, nesse lugar que eu estou de um pós-doutorando e tendo passado por esse percurso, acho que eu tenho um lugar de fala para fazer essa crítica, que é, assim, vamos dizer, não uma ausência, mas um peso muito pequeno das análises territoriais e da dimensão territorial na formação do gestor de políticas públicas do curso da EASH, tá? E essa, não vou chamar ausência, mas acho que um lugar muito pouco privilegiado do território, né, no percurso formativo aí de vocês, como gestores de políticas públicas, está muito vinculado também com um descolamento da política pública, né, vamos dizer assim, a política pública mainstream, que não é toda a política pública, né, mas a lógica por trás da política pública está muito descolada do território, né? A elaboração da política pública, o processo, né, que funda os programas, as ideias, né, e muitas vezes os lobbies que estão por trás da formulação de um programa, de uma política pública, eles dificilmente fazem uma análise territorial, vão pensar o seu desenho entendendo as especificidades dos lugares. Não. Na maioria das vezes, para a política pública, o território ele é uma dimensão física. É o lugar da intervenção. Pá! Né? No planejamento urbano, isso ainda é pior, né? Ainda é pior, né? Aquela ideia, e o planejamento urbano tem muito a ver também com a nossa formação, né? Por mais que ainda seja de um domínio do arquiteto, mas acho que isso também tem que ser questionado. O planejamento urbano é ainda pior. Muitas vezes o território é só a folha em branco, onde você vai projetar aquela cidade ideal, né? Dentro dos parâmetros, obviamente, aqui a gente tem essa formação modernista, europeu, né? A gente vem dessa escola do urbanismo francês, mesmo do urbanismo alemão, e como das políticas públicas também, né? Muita escola norte-americana, mas que também bebe da escola europeia, mas que não vai ter esse olhar, né, sobre o território de forma a compreendê-lo, como o mestre Milton Santos falava, e aí a primeira citação que eu trago aqui no meu PowerPoint, que é o território não somente como espaço físico, que ele também é, tá? É importante a gente entender a geografia física. Isso faz toda a diferença para a política pública também, toda. O relevo, a questão dos lugares que devem ser, né, mais preservados, que não podem ser ocupados, é importantíssimo, risco. Pô, isso é uma dimensão muito importante, mas não é só isso, né? O território é também o espaço socialmente construído. Essa frase brilhante do Milton Santos, né? Que ele, em poucas palavras, ele consegue condensar isso que eu estou querendo dizer. O território, ele não é só aquele espaço que está dado, né? Pronto, com suas características morfológicas ou naturais. O território ele é resultado da ação do homem, ao longo, obviamente, de uma história. Então, também isso é legal trazer essa correlação espaço-temporal, né?
Porque além também de pensar o território, a gente tem que pensar, né, além de pensar a geografia, a gente tem que pensar a história também quando a gente vai pensar em política pública. Essa articulação entre o tempo e o espaço, e como no tempo esses espaços foram se formando, no caso, por exemplo, uma cidade como São Paulo, né? Qual que é o processo de urbanização da cidade de São Paulo? O processo de urbanização da cidade de São Paulo é um processo que vem, né, de uma ideia da construção de uma cidade europeia, né, uma cidade das elites, é uma cidade dos arranha-céus, mas que esse projeto tem em si, isso não sou eu que estou dizendo, tem vários trabalhos que já exploram, um componente racista e classista muito forte, né? O processo de desenvolvimento da cidade consolidada, ele é o processo de periferização, né? Aquele filme da professora Hermínia Maricato, Final de Semana, que vai mostrar como no mesmo tempo, né, só que em espaços diferentes, eram erguidos os grandes arranha-céus da Avenida Paulista e os barracos autoconstruídos das periferias, e a mesma mão de obra, né? Só que os trabalhadores que trabalhavam de dia de semana, no centro expandido, trabalhavam no final de semana, autoconstruindo suas casas. Então, essa é a história da urbanização de São Paulo, né? Então, entender isso é fundamental para a gente pensar como que a gente vai intervir, né? Se a gente pensa só a dimensão física, voltando aqui, porque eu estou falando que ela é importante, a gente vai cair facilmente naquele discurso que criminaliza quem ocupa hoje a área de manancial. Ah, preservação ambiental. Não, sim, com certeza, mas, qualquer história da urbanização de São Paulo. Onde tinha preservação ambiental quando a gente verticalizou, né, o rio Tietê, a gente acabou ali com, né, as matas ciliares, a gente acabou com a rede hídrica da cidade, a gente tampou todos os rios, né? O que sobrou agora, o pobre não pode invadir. Então, quando a gente não faz essa análise histórico-espacial, a gente vai facilmente comprar um discurso despolitizado, né? É fundamental a gente ter isso em mente, né? E pensando isso, né, pessoal, como a cidade, o território, ele é resultado dessa ação do homem e também da política pública, né? Que isso é bom frisar, né? Se a gente pensa o planejamento urbano, a urbanização é resultado das políticas públicas que foram definidas, né? E isso é um legado que a gente tem que pensar, né? Não é que a gente começa do zero, nunca, né? Então, essa cidade, se a gente falar de São Paulo, a gente falar da metrópole, ela nunca vai ser um lugar uniforme, um território uniforme, né? Mas um conjunto de territórios diversos e também desiguais. Por isso que aqui o nome da nossa fala, dessa provocação, é territórios no plural, tá? Não é à toa. Que a gente sempre tem que falar de territórios, das diferenças que se expressam. E essas diferenças, obviamente, têm que também estar traduzidas em políticas públicas que considerem, né, essas especificidades. E por último, pessoal, na linha desse raciocínio, óbvio, então, né, se a gente pensa nessa análise politizada, histórico-espacial, que o lugar que as pessoas ocupam numa cidade não é e nunca foi aleatório. Tá? Então, ninguém ocupa porque quer. Ninguém mora numa área de risco porque quer, né? Mora porque o mercado não atende, né? E toda essa lógica de especulação da terra e imobiliária faz com que não haja possibilidade, né? E, lógico, sem falar de uma política habitacional que ela não atende a maioria absoluta da população. Então, a gente pode pensar isso hoje, né? Acho que fica muito evidente, né, a formação das periferias, isso não é à toa, não é aleatório, isso é também resultado de um projeto, né? Acho que também é legal trazer quando a gente começa a falar, aparecem as questões, isso é bom, né? Quando a gente ouve aquela frase clichê, pessoal, que eu não sei se vocês já ouviram, imagino que sim, que o problema de São Paulo é a falta de planejamento, né? Pô, puta bobagem, né, cara? Sobrou planejamento, né? Se a gente pensa o plano de avenidas do Prestes Maia, que depois, né, foi, por exemplo, o Maluf, as grandes obras do Maluf, elas foram planejadas pelo Prestes Maia, década de 40, 50, né? Então, teve planejamento pra caramba. Que planejamento foi esse? Acho que essa é a melhor questão, né? E não falar, é falta de planejamento, e com o planejamento correto a gente vai resolver. Não. A gente tem que realmente repensar os erros, os equívocos, e também, né, as condições mesmo estruturais, racistas, classistas, né, patriarcais, do planejamento hegemônico, né? A gente vai ter que discutir isso para conseguir pensar as questões e como superá-las, né?
Isso não tá de forma alguma separado. E para a política pública, pessoal, mesma coisa. Perfeito? Então, a importância de pensar realmente o território, né, e também a história, o tempo e o espaço, em qualquer, né, elaboração, em qualquer exercício que a gente vá mesmo prefigurar na faculdade, uma solução para um problema, né, em escala local, tem que pensar esse território, né? Ou quando a gente vai pensar uma política para uma cidade, ou como a gente vai pensar uma política para a pandemia, que é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui, tá? Dando sequência, pessoal, quero trazer um exemplo bem lá de trás, que mostra que isso que eu estou falando não é novidade nenhuma, tá? Também acho que é legal reforçar isso, né? Não é novidade nenhuma, tá? Esse é um mapa, pessoal, lá de 1854, que foi feito uma parceria bastante inusitada entre um médico e um padre, em Londres. E naquele período, a cidade de Londres estava atravessada por uma grave crise sanitária, de saúde pública, uma epidemia, né? Pandemia e epidemia, até para trazer a diferença, pandemia e epidemia, a diferença é territorial, de escala. Pandemia é mundo todo, a coisa vai para vários países, e epidemia ela é mais concentrada, tá? Então, um surto epidêmico, né, como a gente tem vários surtos epidêmicos de dengue, por exemplo, no Brasil, a história nossa é essa, né? Mas um surto epidêmico de cólera em Londres. Tá? Naquele momento, Londres, pessoal, a gente entender aqui, 1854, né, era um momento onde a gente não tinha, tá, política de saúde pública, a gente não tinha política de saneamento básico, né, a gente tinha, na verdade, era uma política, né, de exploração total do trabalhador, e até de extermínio mesmo, e ficar evidente, né, como que isso tocava nesse contexto. Quando a cólera estava pegando muita gente morrendo, o que as autoridades sanitárias, as autoridades médicas, que eram, obviamente, da elite, até hoje são, né? A gente tem também esse problema sério, né? Das castas médicas, né? Que não querem trabalhar na periferia, né? Aqui no Brasil a gente tem essa questão, mas imagine em 1854 em Londres, quem era o médico, né? E a maioria, pelo menos, né? E essas autoridades médicas, eles tinham uma explicação muito simples para o que era a síndrome e a epidemia de cólera naquela cidade, que era o mau cheiro dos bairros pobres. Então, aquele cheiro horrível, que era, lógico, culpa de uma ausência total de política de coleta de resíduo e de saneamento básico, então, era culpa da própria elite, mas ela não ia trazer, né, isso à tona, ela trazia que a culpa era do mau cheiro causado por esses hábitos, né, imundos, sujos, do submundo dessa classe trabalhadora, né, que eram quase animais, né, se a gente para pensar, né, se a gente resgata, né, os filmes de época, isso fica muito claro, essa relação, que era uma relação mesmo de objetos, né, não de uma pessoa com direitos, né. E naquele período, então, esse mau cheiro explicaria, e isso, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, então, se o lugar, o cheiro que eu cheirar, né, que eu sentir esse cheiro, eu vou ficar doente e vou morrer, eu não posso nem ir para aquele lugar. Né? Então, também uma explicação que isolava ainda mais essas pessoas. Uma política mesmo de extermínio, você tem que exterminar com aquilo. Aquilo é aquele modo de vida que está errado. Né? Um pouco parecido com o que a gente vê hoje, né, das explicações das favelas. Né? Favela é o lugar da doença. Favela é o lugar do... Também, mas não só. Mas é também muito vinculado com esse discurso que ele é preconceituoso e cheio, né, de valores muito danosos, né, que reforçam uma política de extermínio, uma necropolítica. E olha que maluco, né? Essa explicação era aceita, só que ela começou a ser questionada por algumas pessoas, especificamente esse médico, que é o John Snow. Ele vai se juntar com um padre que tinha uma ação nesse lugar, para desmentir essa perspectiva, porque para ele, que era um médico sério, era muito óbvio que era uma mentira, porque a cólera hoje não é uma doença muito complicada, porque a gente já conhece, e por conta desse trabalho, ela afeta todo o sistema digestivo, né? Então a pessoa vomita muito, evacua muito, e ela fica desidratada e morre, né? Se não for tratada com como deve ser, né? Então ele já pensava, né, intuitivamente mesmo, um médico intuitivo, até porque ele não tinha ali muitas condições de testagem, né, que, uma doença que seria pelo cheiro seria uma doença respiratória, né, uma doença do pulmão, não uma doença do sistema digestivo da pessoa. Né. Então deve ser alguma coisa que elas estão consumindo.
e não que elas estão sentindo cheiro. E aí eles vão para esse lugar, eles vão para esse território que não deveria ser cruzado, né, porque o cheiro iria deixar você doente. Eles vão lá para comprovar o contrário. E óbvio, como eu falei, né, pessoal, não tinha saúde pública, não tinha hospitais de referência, não tinha um sistema de coleta e de tratamento de esgoto, então eles não tinham condição nenhuma de fazer grandes testes. Então eles fizeram o quê? Observação. Foram lá observar. E eles percebem nessa observação que as pessoas consumiam uma água muito, 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 muito estranha, de cor esverdeada, nitidamente uma água contaminada. E para provar isso, já que eles não tinham condição de testar essa água, eles elaboram um mapa. Esse mapa, pessoal, ele traz os pontinhos vermelhos, ele foi editado, era tudo preto e branco, obviamente, né? Ele foi desenhado à mão. É o original com algumas modificações. Os vermelhinhos são os óbitos por cólera. E os pontos pretos circulados em azul são as bombas de acesso à água, né? Aquela bomba que trazia para o fosso, e no fosso as pessoas pegavam água para consumir. Né? E aí está muito evidente, né, a proximidade entre vários casos, principalmente nessa rua que está destacada com a flecha, e o acesso à água. Então, essas fontes contaminadas de água que estariam transmitindo essa doença. Então, o mapa foi mobilizado para isso. Olha o poder do mapa, para destruir uma narrativa que ia ser uma narrativa de aniquilamento, tipo, é culpa deles, a gente não tem o que fazer. Ou eles, né, mudam isso e começam a se limpar, ou vão morrer, né? Era essa a explicação. Só que, quando o mapa, ele fica, né, em evidência, esse mapa, ele é disseminado, isso desbanca essa narrativa e mostra que a culpa era, na verdade, dessa própria elite dirigente, né, que estava botando a culpa na classe trabalhadora e mais pobre, né? Que a culpa era necessariamente da falta de um sistema de tratamento de esgoto. Que o que você tinha na época, né, o que acontece ainda muito no Brasil, inclusive, né, é o nosso saneamento básico. Vai direto para o rio. Direto para o rio. E aí esse rio que vinha sendo poluído da casa das elites, que já tinham, inclusive, descarga, algumas casas já tinham descarga, isso que é louco, né? Já tinha essa complexidade, né, tecnológica, mas não tinha condição para tratar o esgoto e ter acesso à água decente para essas pessoas, né? Então, questão de prioridades mesmo, né? E essas pessoas mais ricas iam poluindo, e quando chegava nesse ponto da cidade, lembra quando eu falei, as pessoas ocupam o território nunca de forma aleatória? Então, também, nesse caso, não, elas já estavam no ponto do rio, né, que já vinha poluído pelo esgoto da elite, da aristocracia da época, né? Então, era culpa deles, não dos outros, né? Então, olha como esse mapa ele foi revolucionário mesmo, tanto para desbancar essa narrativa, como também para repensar o próprio processo de urbanização das cidades. É a partir dessa descoberta do John Snow que a gente tem um processo de acesso à água limpa, um processo de saneamento básico que vai se expandir nas cidades europeias, né? Então, olha como tem esse poder muito grande, inclusive por uma questão, né, de saúde pública. E que também acho que tem uma leitura muito legal desse problema da cólera, que não é só um problema de hospital. A gente costuma dizer, a política de saúde é um hospital, é a unidade básica, tem que ter. Tipo, gente, tem que ter, sim, mas a saúde pensada da porta para dentro do hospital é um equívoco absurdo, né? Esse modelo de saúde hospitalocêntrico, que é também o nosso modelo de política pública. Mesmo na pandemia, qual foi o grande indicador de avaliação da pandemia? Número de leito de UTI ocupado. Para quê? Você fazer mais leito de UTI. Importante? Importante, mas você tem que pensar como as pessoas não vão chegar na UTI. E se a gente pensa em saúde pública, tem que ser por aí. Saúde pública começa no acesso à água decente. Saúde pública começa num saneamento básico que não seja o esgoto, tá bom, tá na rede, mas tá indo pro rio. Porra, gente, é um absurdo. O custo que a gente tem de política de saúde, pensando em hospital, remédio, tratamento, ele é muito grande, né? E ele poderia ser redimensionado pensando numa política intersetorial, né? Acho que esse exemplo da cólera e do mapa do John Snow traz muito essa perspectiva, que uma epidemia,
sim, de saúde pública, né, que vai afetar a saúde das pessoas, mas que tem toda a relação com a infraestrutura da cidade. Né, e que vai ter relação também até com a política de educação, né, qual que é a água que você pode consumir, que você não pode consumir, como que você vai fazer um melhor descarte do seu lixo, né? Então, quando a gente pensa saúde, pessoal, a gente não pensa só hospital. Eu acho que a pandemia, inclusive, acho que a gente tem que pensar essa pedagogia da pandemia, esses aprendizados da pandemia, ela traz muito isso também, né? Acho que é um exemplo legal, né, para mostrar como realmente os mapas são poderosos há muito tempo para se combater problemas, né, de saúde pública e problemas que estão para além só da questão da saúde estrito sensu, né? Seguindo aqui, pessoal, só para a gente amarrar, né, os temas, então falei de territórios, falar rapidinho de cartografias, né? Então, aquele mapa do John Snow, acho que ele deixa muito evidente, pessoal, que a cartografia é um mecanismo de poder. A cartografia não é só um desenho bonito. Não. Não é só uma representação, não é só um repositório de dados. A cartografia ela é poderosa e a cartografia expressa narrativas. Então, aquela narrativa foi uma narrativa, uma contranarrativa à explicação da elite que eu tinha colocado para vocês. Lógico que o objetivo central ali era descobrir a causa da doença, mas ele é também uma narrativa fortíssima contra aquela ideia preconceituosa da elite. E pensando que as cartografias são narrativas, pessoal, isso é uma coisa também fundamental para nós, enquanto gestores públicos, que é sempre desconfiar de qualquer mapa e de qualquer dado que nos mostrem. O que está por trás desse dado? O que está por trás desse mapa? Qual a metodologia que foi empregada? E aí, metodologia é os lugares que esses dados foram coletados, de que forma, a partir de quais perguntas, com quais vieses, qual foi a sistematização que esses dados passaram, que pode ser, inclusive, num mapa. Então, mais do que esses dados e mapas mostram, a gente sempre tem que perguntar o que esses mapas e o que esses dados escondem. Porque o dado e o mapa, eles são sempre uma parte da realidade, nunca o todo. Então, a gente sempre tem que ter essa desconfiança. E não uma desconfiança de chatice, de desconfiar de tudo, de ser contra tudo, mas sempre de ter um olhar crítico sobre aquilo. Né? Quando dizem, contra dados não há argumentos, opa, pera lá, quais dados? Sempre essa pergunta é fundamental a gente trazer, tá? E eu trago essa provocação agora para entrar no trabalho mesmo de análise da pandemia, a partir de cartografias e de uma análise crítica da política pública que era colocado para o enfrentamento desse momento. Quais os aprendizados que a gente tem a partir daí para o nosso campo? Tá? Pensando que mapas são narrativas, pessoal, eu trago esse exemplo. Esse exemplo foi um mapa feito em abril de 2020, ou seja, comecinho da pandemia, né? Ali começou em 19 de março, né, que a coisa já tinha começado antes, na verdade, né, já tinha chegado, mas se fala mesmo de pandemia e começa, né, a ideia de isolamento social ali nesse período ali, 19 para frente de março. Então, bem no comecinho da pandemia, a gente tinha ali, eram 96 óbitos por Covid na cidade de São Paulo, era o começo mesmo, né, era muito pouco, né, você olha, quem dera fosse só isso até hoje, né, mas não, então a gente está falando de um momento bem inicial. E esses 96 óbitos da cidade, eles foram espalhados nesse mapa aí. Vocês vão perceber que esse mapa, ele é um mapa cloroplético, né? Esse mapa pela escala de cor. Então, quanto o roxo mais forte, mais óbitos no lugar. E vocês vão perceber também que esse mapa, ele está dividido, as fronteiras desse mapa, ou a escala desse mapa, pelo menos a escala conceitual, são os distritos da cidade de São Paulo, certo? Os distritos, não sei se está todo mundo acostumado, mas o distrito é a nossa menor região administrativa na cidade, tá? Como região administrativa, porque bairro, ele não é recorte administrativo, bairro ele é apenas um recorte simbólico, tá? Que é muito mais da identidade do lugar, do pertencimento. Acho que, inclusive, isso deveria ser revisto, tá? Porque eu acho que o distrito, como região administrativa, ele é muito genérico. E por que eu estou dizendo isso? Porque olha a narrativa que esse mapa trazia, pessoal. Ele trazia o número de mortes absolutas pelo distrito, então os distritos mais roxos, onde teve mais óbito, e ele, junto com essa informação, ele coloca uma outra camada no mapa, que são esses pontos pretos, que são conjuntos habitacionais, favelas e cortiços.
mas é principalmente favela e conjunto habitacional. E a narrativa desse mapa, que foi produzido pela prefeitura, numa publicação do G1, que não ficou ali muito bem explicado como esse mapa foi feito, se foi encomendado pelo G1, se foi uma encomenda da prefeitura que pediu o mapa para uma matéria encomendada, mas essa matéria tinha uma narrativa que era muito, muito, muito evidente, que era onde tem mais favela e conjuntos habitacionais, tem mais morte por Covid. E aí a explicação seria que essa precariedade, essa presença, né, de condições de habitação, vamos dizer, mais precárias, né, sem juízo de valor aqui, tá, pessoal? Seriam a grande explicação, a grande causa da disseminação da Covid. Muita gente em pouco lugar vai ter Covid, vai morrer. Inclusive, pessoal, quando a gente começa a criticar essa narrativa, a gente não sabia ainda, porque só apareceu na CPI da Covid, isso nem tinha aparecido na disciplina que eu fiz com a professora Cristiane, foi uma coisa recente. Uma das falas do Mandetta na CPI, ele fala que a ideia da imunidade de rebanho foi alimentada por essa pegada, de que, vai morrer na favela mesmo, deixa morrer. Então, olha como é perverso essa narrativa. Não é um erro, tá? Não é um erro. Tem uma perversidade aqui atrás, tá? Continuando, pessoal, só pra gente... Agora vamos desbancar, né? Quando eu olhei esse mapa, a gente olhou, eu, a Raquel, o Pedro, falou, porra, cara, esse mapa tá errado. Tecnicamente ele tá errado. Ele não pode afirmar isso. Primeiro, porque, gente, para começo de conversa, como que você vai comparar cidade de Tiradentes com Pinheiros? É um lugar onde mora muito mais gente, cidade de Tiradentes. Então você tem que fazer minimamente o número de óbitos ponderado por uma taxa de 10 mil, 100 mil. Só que aqui não, colocou o número de óbitos no geral, sem considerar o tamanho da população. Isso já é um erro, certo? E segundo, quando a gente olha na escala do distrito, gente, o distrito é muito grande. Tem distrito em São Paulo, tipo Grajaú, são quase 400 mil pessoas. É mais do que cidade de médio porte do estado. Mais Sorocaba, por exemplo. Pô, a cidade. Então, lógico, no Grajaú tem favela, mas não tem só favela. Onde estão esses casos? Onde estão esses óbitos? Então, esse mapa, da forma como ele foi colocado, ele serviu para essa narrativa. Mas ele não tem dados e não tem informação espacializada de uma forma correta para prová-la. Mas, se você olha... inclusive, gente, teve muita gente de movimento social que disseminou esse mapa. Falou, olha, é isso, a cor... Beleza, denunciar que as condições precárias de vida do trabalhador vão fazer com que ele esteja mais vulnerável, ok. Mas a gente comprar essa ideia só para disseminá-la, e não pensar como que a gente vai pensar, né, uma análise para conseguir combater com que isso aconteça, né? Ou seja, o que isso vai mobilizar enquanto narrativa, é um problema sério. Se a gente parar para pensar, qual que é a história, né, da relação Estado e favela no Brasil? As primeiras remoções de favela, ou de cortiço, ou dos quilombos urbanos, elas tinham por trás um discurso sanitarista, muito forte. Não, aquilo ali é o lugar da doença. Né? O cortiço, a favela... As primeiras favelas lá do Rio, removidos, os cortiços, boca de porco. É essa história. É o lugar da doença. Tem que remover. Então, esse discurso também poderia mobilizar isso, se a gente só conduz ele e não faz uma análise crítica sobre. Então, incomodados com essa realidade, mas, óbvio, também preocupado com ela, mais do que tudo, porque, beleza, esse mapa fala isso, mas qual que é a condição de monitoramento que a gente tem, pensando no distrito, gente? Onde estão esses casos nos distritos? Como você vai pensar um rastreamento a partir desse mapa? Um monitoramento do padrão da disseminação da doença? Esse mapa não ajuda em absolutamente nada. Só faz uma narrativa que também é uma narrativa muito, muito mequetrefe. Tá? Então, a partir disso, a gente começou a desenvolver outras cartografias. Né? E essas cartografias, pessoal, não vão pensar só a correlação entre a presença da doença e a precariedade. Até porque uma doença como a Covid e a disseminação dessa doença, que ela é dada pelo encontro das pessoas, né? É quando você tem encontro, quando você tem aglomeração, quando você tem troca de perdigoto, né? É que as pessoas ficam doentes,
ela é multicausal. Não é só a precariedade. Até ela chegar na favela, ela tem que ter alguma outra explicação. E isso estava muito mais vinculado, pela nossa análise urbanística, com a circulação, com os padrões de mobilidade urbana, do que com outra coisa. Porque, como eu falei lá no começo da minha fala, a ideia do fica em casa, pessoal, é classe mediocêntrica. Para a gente aqui, a maioria aqui, pelo menos, funcionou. Mas né, não preciso nem falar de médico e técnico de enfermagem, mas vamos falar aqui, ó, motorista de ônibus, diaristas, seguranças, trabalhadores de comércios e serviços essenciais que não pararam. Isso é uma quantidade de trabalhadores absurda. E da onde esses trabalhadores vêm, se as pessoas não ocupam o lugar na cidade de forma aleatória, como eu falei lá atrás? Da onde eles vêm? Quais são os percursos que eles fazem? A gente tem dado público sobre isso. A gente tem uma pesquisa muito boa feita pelo metrô, que é a pesquisa Origem e Destino. Então, a gente tinha a condição de fazer mapas muito melhores. E esse é um exemplo. Esse mapa ele se diferencia daquele outro também por um elemento muito interessante, que é a forma como a pandemia está espacializada. Lá, ela era acumulada no distrito como uma mancha. Sendo que, gente, as pessoas não são uma mancha no espaço, né? Tem lugar que é habitado, tem lugar que não é habitado, né? Tem lugar com mais concentração de gente, com menos. Então, a gente tem que pensar isso de forma mais precisa no espaço. E a gente tem que pensar isso também como um movimento, e não só como uma fotografia. Então, a gente explorou essa ideia dos mapas de calor, que são essa representação por manchas, vocês estão vendo? Então, quanto mais escuro as manchas... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, pessoal. Que aí é legal para vocês verem. Consigo. Ó, tá vendo? Quanto mais escuras as manchas, maior a concentração de hospitalizações por Covid, né? Então, é muito interessante porque esse mapa mostra que, sim, lógico, nas periferias tem muita concentração. Mas são em algumas periferias. Por exemplo, o Fundão da Sapopemba, o Fundão do Itaim Paulista, aqui o pedaço da Brasilândia, Grajaú. A gente tem as duas grandes favelas de São Paulo, Heliópolis, Paraisópolis. A gente consegue espacializar isso de forma muito mais precisa, certo? A partir dessas manchas de calor. E junto com essas manchas de calor, que davam a ideia da concentração de hospitalizações, não era o total de casos, porque no Brasil a gente nunca teve uma testagem razoável, né? Nem isso. Não vou nem falar testagem em massa, que seria assim, né? Uma ilusão pensar nisso, mas nem uma amostragem razoável, um sorológico bem feito, a gente não teve. Então, isso é uma parte daqueles que foram hospitalizados. E é uma parte importante, né? Porque é quem teve mais problema mesmo, que hospitalizou, que ficou mais mal, né? Mas não é o todo. Mas você tem um padrão espacial. E esse padrão espacial, olha como ele conversa demais com essa previsão de circulação que a gente fez na cidade. Esses losangos, esses hexágonos, desculpa, que estão em cores mais fortes, com essa escala aqui cloroplética também, quanto mais para o vermelhinho, no caso aqui, teve maior origens de viagens durante a pandemia. Isso é um modelo que a gente fez a partir dos dados da pesquisa Origem e Destino. Como que a gente fez isso? A gente pegou a pesquisa Origem e Destino e tirou tudo aquilo que na pandemia muito provavelmente acabou. Viagem motivada para educação, por exemplo. As crianças não estavam mais estudando. Então, não teve essa viagem. Viagens relativas a profissionais que trabalham em escritórios, com formação superior, home office, tiramos. E mantivemos aquelas viagens muito provavelmente vinculadas aos trabalhadores dos serviços essenciais. Então, trabalhadores da saúde, trabalhadores dos serviços. E você vê que tem um padrão muito, muito ligado entre a concentração da hospitalização e onde essas pessoas saíram mais para trabalhar. É óbvio, né, pessoal? Se a gente pensar, deixa eu só apagar aqui. Rapidinho. Acho que só se eu passar ele já apaga. Eita, como que eu faço isso agora? Aí. Ixi. Pronto, desculpa, pessoal. Até eu me embanando na tecnologia.
Se a gente parar para pensar, esse mapa ele traz muito essa pegada, né? Aonde vão morar, por exemplo, mais os técnicos de enfermagem e as enfermeiras, né? Elas vão morar mais, obviamente, nas regiões periféricas, onde tem condição de pagar um aluguel, de comprar uma casinha, né? E esse mapa, ele mostra um pouco isso também, né? Dessa relação também desigual entre, né, na dimensão ocupacional, na dimensão do trabalho, né? Então, a gente pega aqui, esse mapa, ele é a residência dos profissionais de saúde que foram testados positivos para a Covid. Isso é um dado de julho de 2020. Então, um dado um pouco antigo, mas no momento em que já tinha sido essa grande onda dos profissionais de saúde. Porque eles foram a primeira grande onda mesmo de Covid, se a gente parar para pensar, pessoal, são os profissionais de saúde. Porque isso é também um problema seríssimo, assim, de uma ausência de estratégia territorializada mesmo. Os hospitais, as UBSs, tiveram pouquíssimas orientações de como lidar na Covid. Né? Mesmo orientação de máscara, sabe? Coisas assim absurdas. Os ACS, os agentes comunitários de saúde, que é uma política territorializada incrível, incrível. Eles deveriam ter sido, né? E não sou eu que estou falando isso, tá, pessoal? Drauzio Varela, o próprio Mandetta concordam com o que eu estou falando. A professora Gabriela Lota tem um trabalho incrível sobre ACS, tá? Então, não é invenção minha, tá? Mas eles deveriam ser a linha de frente mesmo de atuação contra a Covid, porque se a gente não tem rastreamento, eles conhecem as pessoas, gente. Eles fazem atendimento porta a porta, é maravilhoso, né? E isso é um outro aprendizado da pandemia. Vamos reconhecer esses profissionais. Médico é importante, mas ACS, gente, ACS, assim, tinha que ter um reconhecimento absurdo depois da pandemia, né? A gente teria que ter uma pedagogia bem freiriana aí de reconhecimento desses profissionais. Não dos médicos, já tem muito reconhecimento médico, né? Eu médico, quero ser médico, né? Esse reconhecimento simbólico, subjetivo, não está na subjetividade nossa mesmo, né? E a gente pouco reconhece o ACS muitas vezes é destratado dentro da UBS, gente, é assim um absurdo. E essa galera que pegou muita Covid, a maioria mulheres negras, que moram no próprio território, tá? Pegaram muita Covid, muitas morreram, não tiveram nenhum suporte e não souberam como lidar com a pandemia, sendo que eram, talvez, né, não vou falar com certeza, porque eu não fiz pesquisa sobre, mas para mim, eu acho que é muito a minha visão, seriam os principais atores desse enfrentamento, porque conhece o lugar, porque tem relações, tem vínculos com as pessoas. Né? Se eu ouvir da boca de um político que usar máscara é importante, é uma coisa. Somente nessa guerra política que tem um que fala que não e tem outro que fala que sim. Mas se você ouvir da sua CS, cara, é uma relação que, né, tem uma confiança estabelecida. Né? Então, ali talvez estaria esse enfrentamento. E voltando para esse mapa, né, acho que ele traz de forma muito interessante para a gente ver esse processo de disseminação da doença a partir, obviamente, da circulação desses trabalhadores que não tiveram segurança no seu transporte, que não tiveram opção, por exemplo, você mora em casa com alguém idoso, vou ficar no hotel, né, vamos readequar aqui as coisas, né? As enfermeiras que trabalham no Einstein e voltam para Paraisópolis. Foi esse o caminho de entrada da Covid para Paraisópolis, e das diaristas que também trabalham nas mansões, né, porque a Covid, ela vem de quem viajou, né, então, ignorar esse processo de circulação, tanto numa pegada de compreender a disseminação, né, que foi aquele objetivo daquele mapa que eu mostrei para vocês, que não faz isso, e principalmente para proteger essa galera, cara, para proteger essas pessoas, você tem que entender como que está o padrão da doença, e isso já foi feito, tá, pessoal? Se a gente pensar surtos de ebola, surtos da SARS, até surtos de ebola, mesmo que eu falei, né, em alguns lugares da África, tiveram muito trabalho com georreferenciamento para realmente proteger a galera. Entender os locais onde estava pegando mais, para fazer um isolamento específico, trabalhar conscientização. Isso é importantíssimo, não é? E a gente tem muita tecnologia para isso, sabe? É absurdo como isso não foi feito. E eu acho que a pandemia, ela também traz essa pegada da importância realmente dessas análises. Dando sequência, pessoal, já estou finalizando, tá? Que se deixar, eu falo um monte, mas acho que é legal se a gente tiver lugar para conversar e debater, né? Finalizando, pessoal, a gente ali eu mostrei vamos dizer assim, um momento da pesquisa que a gente desenvolveu, que pensava muito ainda em como a gente diminuir o ciclo de contágio.
Então, a gente tentou incidir sobre política de transporte, a gente tentou incidir sobre política para pensar realmente a circulação nos lugares, como que a gente vai pensar territorialmente a pandemia, né? E isso, infelizmente, não foi escutado, né? O que a gente teve foi totalmente contrário. Se a gente parar para pensar a própria lógica do isolamento social, que não compreende as diferentes realidades, entende o mundo só a partir da lógica, né, da classe média, ou mesmo, né, o mega rodízio municipal, não sei se vocês lembram, que é essa lógica de pensar a cidade como um todo só, né, e não pensa os territórios, totalmente errado. Acho que o único exemplo, assim, de política territorial interessante que a gente teve aqui em São Paulo foi o processo de cuidado e vacinação para a população em situação de rua, tá? Que foi, assim, um exemplo muito pontual, tá? Tirando isso e talvez o Cidade Solidária, que trouxe nessa pegada de cestas básicas e tal, mas que é uma parte só, né, pessoal? O grosso foi leito de UTI, contratos emergenciais, onde muita gente ganhou, né? Olha, no Rio, por exemplo, problema seríssimo que isso causou, até impeachment de um governador, novidade, né? E que resolveu pouquíssimo o problema, né? Já tratava as pessoas na fase ali terminal, né? E essa ausência de critérios territorializados, pessoal, tirando a questão da população em situação de rua, também é visível na vacinação, tá? Assim como no processo de enfrentamento da doença, também nesse enfrentamento, né, que acho que é o mais efetivo que a vacina, essa ausência de critério territorial também foi o mote, tá? E a gente vê isso muito claro nesses dois mapas, eles são de maio de 2021, tá, pessoal? Então já são um pouco antiguinhos, mas no momento em que era ali o sprint da vacina, foi de janeiro até maio, ali aquele sprint, que foi para a população até 60 anos e mais alguns critérios, como população em situação de rua e algumas poucas categorias profissionais que a gente já fala em diante. Mas olha no grosso da vacina, como se vacinou muito mais nos territórios onde justamente as pessoas são menos vulneráveis à Covid, né? Vou desenhar de novo só para facilitar, pessoal, mas ele é um mapa que diz muito em si. Então, o mapa da vacina aqui à direita, a concentração está principalmente em maio de 2021, quando era ali até 60 anos, nessa região, né, sudoeste da cidade de São Paulo. Esse eixo sudoeste, que é o eixo mais rico da cidade. Butantã, Pinheiros, Morumbi, Moema, Aclimação, Vila Mariana. E olha como ele é o lugar onde menos morreu gente por Covid. É um descolamento. Por que isso, pessoal? Porque quando você prioriza a faixa etária, de forma a entender a cidade como uma só, você priorizou as vovó de Pinheiros. Não tipo nada contra as vovó de Pinheiros, cara. Legal. Legal pra caramba vacinar elas. Mas lá na cidade de Tiradentes, a expectativa de vida é 58 anos, gente. Então você teria que trabalhar, se fosse faixa etária, firmeza, em Pinheiros é 80, mas lá na cidade de Tiradentes já começava com 55. Que a expectativa de vida é completamente diferente. Então olha como esse critério, que ele parece ser um critério muito razoável, tem que vacinar os mais velhinhos, mas os mais velhinhos também estão em lugares específicos, onde tem a maior expectativa de vida, que está vinculado também a uma vida mais rica, mais privilegiada. Olha como essa ausência de critério territorial, ela reforçou questões, pessoal, que a gente pode falar mesmo, talvez... desculpa, pessoal, acabou aqui a apresentação, deixa eu voltar. Eu acabei fazendo uma cagadinha, mas vou voltando aqui, ó. Se a gente parar para pensar, né, nessa expressão da vacina descolada, né, desses lugares mais vulnerabilizados mesmo, né, a gente pode falar aqui de uma faceta mesmo de um racismo estrutural, né, que o racismo estrutural, olha a diferença dos mapas, né. Então, esse mapa da esquerda é o mapa da concentração da população negra na cidade de São Paulo. A população negra está principalmente nos territórios com menor expectativa de vida. Esse miolo da Zona Oeste, a gente tem lugares, gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas tem lugares onde a população é 80% branca. 80%. Quem que está segregado de quem aí, né? É um enclave da riqueza, né, que escolheu ocupar esse lugar.
e relegou outros lugares, né? O processo que a gente estava falando lá atrás. E quando eu falo racismo estrutural, pessoal, que está um termo super, né, ficou na moda, que até a Globo fala de racismo estrutural agora, né? Mas racismo estrutural, que para a Globo se resolve só com representatividade, que é importante também, mas só uma parte muito pequena, né? Acho que a grande referência, para mim, pelo menos, é o professor Silvio Almeida e o professor Denis de Oliveira. Os dois têm um livro muito bom sobre racismo estrutural. O do Silvio é naquela coleção da Djamila, do Feminismos Plurais, que é o que é racismo estrutural. E eles vão explicar de forma muito, né, muito boa que esse racismo estrutural ele é o racismo que acontece e a gente normaliza ele. Então, quando a gente normaliza o critério etário, a gente normaliza essa estrutura, sem raciocinar. E olha como essa análise territorial ela é fundamental para a gente subverter isso. Muita gente muito bem intencionada defendeu o critério etário, gente, porque não consegue pensar, né, essa característica da cidade, que ela é totalmente diversa e desigual. E ela é diversa e desigual, inclusive, nessa dimensão da cor da pele, né, que se expressa no racismo estrutural. Eu acho que esse exemplo ele é muito preciso nesse sentido. Né? Finalizando já, pessoal, como que isso poderia ter sido feito diferente? Né? Que acho que isso é legal também. Além dos critérios etários, um outro critério importante foram das categorias profissionais, eu mencionei isso há pouco. Né? Então, por exemplo, naquele momento que a gente analisou, alguns trabalhadores poderiam ser vacinados como grupo prioritário, especificamente motoristas e cobradores de ônibus, e os profissionais de segurança e salvamento, ou seja, policiais civis, militares, guarda civil metropolitana e bombeiros. Tá? Ao meu ver, a gente deveria ter tido uma expansão das categorias profissionais. E muito menos pela questão da comprovação, e mais por quem está circulando. Então, a gente devia ter levado vacinação, pessoal, para terminal de ônibus. Desde o começo, as primeiras vacinas, porque ali a gente está falando de pouco, a gente ainda tem pouca vacina, mas ali, em mais de 2021, pessoal, era pouquíssima vacina. A gente tinha que priorizar quem estava ficando exposto à doença, e não quem estava dentro do seu apartamento tranquilo. Não faz lógica. Ou beleza, vacina ali também, mas diminui a faixa etária para vacinar a galera mais exposta nos territórios que têm a menor expectativa de vida. Nivela isso de forma equitativa, né? Diferença entre equidade e igualdade, né? A gente teria que pensar por aí também. Mas as categorias profissionais também seriam um caminho. Olha que interessante a diferença, pessoal, do padrão de imunização do mapa da esquerda, que foi pelos critérios de trabalho, de ocupação, tirando profissionais de saúde, tá? Que a gente tem uma concentração grande no centro, principalmente de médicos, tá? E na direita, a imunização pelo critério etário, que é super concentrada na região sudoeste. Olha como o critério do trabalho, do trabalhador, ele é muito mais expandido. Muito mais. Você pega, por exemplo, Zona Norte, onde tem muito profissional de segurança, né? Tem uma mancha forte aqui, talvez uma das mais fortes. Motoristas de ônibus já estão mais espalhados. Mas seria um caminho muito interessante da gente ter repensado essa política vacinal, né? Mas que, de fato, não houve essa inteligência espacial, ou negligenciaram essa inteligência, porque a gente tem gente muito boa na gestão, técnicos muito competentes, inclusive, ferramentas para isso, dados para isso, que a gente fez, inclusive, com toda a dificuldade do mundo de acesso a dados, mas a gente fez, né? Então, seria possível repensar também essa política, no caso, para a cidade de São Paulo, né? Aqui, pessoal, algumas referências do material que eu trouxe, tá? Mas, em geral, era isso que eu queria trazer. Acho que é uma discussão que pensa, a partir desse trabalho de análise territorial da pandemia, alguns aprendizados muito interessantes para o campo das políticas públicas. Porque, beleza, a pandemia vai passar, mas os impactos dela ficam, e, principalmente, pessoal, está muito evidente que a gente está despreparado para um outro surto epidêmico, e que a gente está muito despreparado para superar as desigualdades que existem nesse país. Então, a gente precisa repensar a forma como a política pública se estrutura, né? Acho que não dá para a gente só reforçar aquilo que está colocado hoje. A gente também tem que ser agente de transformação nesse sentido. E como formandos, né, em gestão de políticas públicas, vocês com certeza têm aí um papel, né, e um lugar de fala muito importante para isso, né? Então, ficam aí algumas
reflexões e provocações. Eu posso depois passar o material para vocês com os links, mas está tudo no nosso site do Lab Cidade, tem muita coisa por ali, tá? E é isso, fico à disposição, caso tenham perguntas, críticas, sugestões, vamos trocar ideia aí. Até agora foi um prazer. Valeu, pessoal. Vi que o pessoal interagiu no chat também, muito legal. Se tiverem perguntas, pessoal, fiquem à vontade. Não sei se o pessoal da organização também quer fazer alguma fala. Estou por aqui, estou à disposição. Oi, Aloysio, boa tarde. Muito obrigada pela sua exposição de hoje. Queria fazer só uma pergunta. Como você disse que a vacinação por faixa etária simplesmente não é suficiente, o que você sugere para uma política prática, assim, o que você sugere que seja feito, que seja uma política de diferentes faixas etárias por distritos, que você recomenda? Legal, Gil, acho que essa é uma possibilidade, então, trabalhar as faixas etárias nos diferentes territórios da cidade, né, então, lugares com menor expectativa de vida, diminuir a faixa etária inicial, né, não fazer todo mundo parte de 80, né, acho que não seria por aí, e incluir mais categorias profissionais e centralizar a vacinação, né. Inclusive, gente, não sei se vocês sabem disso, mas os horários das UBSs são um problema sério para a maior parte dos trabalhadores na periferia. Porque ele trabalha no horário comercial, dia de semana, não abre de domingo, e aí o cara vai vacinar como? Sabe? Ou muitas vezes o trabalhador é aquele que trabalha por dia, por hora, e se ele não trabalhar, ele não ganha. Então, vacinar para ele não é prioridade. Então, a gente tem que fazer um trabalho onde a vacina chega, né? Então, como eu falei, né, agora há pouco, pô, tinha que vacinar no terminal, cara, lá na estação de trem, lá em Ferraz, mano. Começa às 4 da manhã. Chegou a titia, quer vacinar? Não tô falando para obrigar, tá, pessoal? Eu também acho que não é por aí que você não convence as pessoas por aí, né? Mas, pô, agentes comunitárias do próprio bairro, da própria cidade, conhece as pessoas, né? Ô, dona Maria, vamos vacinar, a vacina tá aqui, é importante, tal, né? Esse tipo de política sensível, né, pessoal? Uma política que aproxima, não uma política descolada do território. Quando eu falo descolamento da política do território, ela se dá aí, por exemplo. Então, acho que são exemplos bem práticos do que poderia ter sido feito. Gi, espero ter respondido com objetividade aí. Acho que a professora Cristiane levantou a mão. Oi, boa noite já, né, gente? Tudo bom, Aloysio? Tudo bom, professora. Que bom te ver aqui, que bom ver vários rostos conhecidos e também não conhecidos lá do GPP. Nossa, Luísa, muito potente, como sempre, a sua fala, né? Porque eu acho que a dimensão territorial tem tudo a ver para a gente pensar a tomada de decisão de política pública pensando no combate à desigualdade e desigualdades. Está mais do que na hora da gente assumir isso como uma questão fundante, né? Na realidade, a gente sempre pensa em ajuste fiscal, em dimensões de eficiência e não de dimensões de desigualdade como estruturantes, né? E eu te perguntar também uma dimensão mais técnica, né? Pensando, a minha cabeça de cientista política, ela chega onde você chegou, mas por outro caminho, né? Eu penso na descoordenação federativa dado pelo governo federal, que descoordenou as relações federativas, né? Enfim, um desalinhamento do ponto de vista de organização das respostas da pandemia, que vão, na realidade, sendo transpostos do federal para o estadual para o municipal, certo? Daí, quando a gente chega no território, a gente vê as tomadas de decisão a partir desses critérios que você falou, que não são critérios que levam em conta o acesso das pessoas que vivem as piores condições, né? Enfim, do ponto de vista de vulnerabilidade, enfim. O que eu ia te perguntar é o seguinte: se a gente quiser expandir esse estudo da cidade de São Paulo para outras cidades do Brasil, com esse problema que nós estamos tendo no censo, que também é um problema político seríssimo, como é que você sugeriria a gente, que tipo de dados a gente teria que ir atrás, como é que a gente consegue fazer esses mapas cartográficos para algumas cidades em outras regiões, para ver se esse padrão que associa centro expandido, regiões ricas da cidade com mais vacinação, se ele se repete em outros territórios municipais?
Legal, legal, Cris. Acho que você tem toda a razão, né? Parte dessa descoordenação, parte de uma política negacionista, né? Que é, lógico, acho que está ali a questão central, mas também tem esse descompasso, né? Que não dá para colocar tudo na culpa do governo federal sem fazer uma crítica aqui, né? Acho que é o maior culpado, é um genocídio que foi feito, né? Sem sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar nos limites da política local, porque é a partir daí que a gente consegue, de certa forma, com mais curto prazo, transformar alguma coisa, né? Mas acho que sua fala ela é bem importante, trazer isso é fundamental. Obrigado. Cris, sobre a questão do acesso ao dado, a gente tem um problema muito sério, tá? A questão da vacinação, menos, porque esse é um dado que está no DataSUS. Então, é possível pegar no DataSUS, ele tem ali, uma das variáveis do banco de dados é a variável CEP, onde a gente consegue espacializar em cidades grandes com mais qualidade, em cidades pequenas que às vezes tem CEP único, isso é um problema, tá? Mas em cidades grandes, tirando territórios muito periféricos, que aí também quando a gente pensa na escala microlocal, o CEP também é um problema, porque tem muita gente que não tem CEP, né? Ruas autoconstruídas, ruas mais recentes, ocupações em áreas de expansão urbana, né? Então a gente também tem esse problema, tá? Mas quando a gente pensa isso, por exemplo, para uma área de ponderação, a gente consegue resolver essa questão. A gente pega do CEP a área de ponderação, né? Então, para cidades grandes, é possível fazer isso a partir da base do DataSUS, tá? Óbvio que o DataSUS é uma base que ela é construída a partir da unidade de saúde. Então, esses dados são de domínio também do município, né? E o município vai ter o dado com mais qualidade, como o endereço, por exemplo. Então, tudo isso são informações passíveis de serem obtidas. Lógico que existem dificuldades, e isso também é algo importante de considerar. O acesso ao dado na pandemia foi um dos problemas mais sérios para a gente fazer esse trabalho, né? Para vocês terem uma ideia, pessoal, a Prefeitura de São Paulo só começou a liberar informações sobre a pandemia num tabnet que só mostra dados por distrito, o mais desagregado possível por distrito, a partir de junho de 2020. Ou seja, tinha passado março, abril e maio. Isso só aconteceu a partir de uma solicitação de movimentos sociais, movimento negro foi muito forte, que queria dados que trouxessem a dimensão da cor da pele pela Covid, porque não tinha nada naquele momento. E o MP ajuiza uma ação contra a prefeitura que é obrigada a abrir dado. Para a gente entender, né? E esses dados ainda não eram suficientes. Para a gente conseguir dado, pessoal, da Covid, para fazer esses mapas, a gente recorreu à Lei de Acesso à Informação. E aí não foi só fazer um pedido, a gente teve que fazer reunião com os caras, conversar, mostrar a cara, né? Então, não é todo mundo que consegue via live, também não é aquela coisa só fazer o pedido e vem. Não é simples, tem também uma burocratização, muitas vezes, em nome... Isso é muito louco, cara. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento enquanto gestor público. Em nome da Lei de Proteção de Dados, gente, os caras estão negando informação a rodo. Ah, não pode, que é Lei de Proteção de Dados. Tipo, pô, cara, calma aí. Calma aí. Você não está identificando a pessoa, né? Mesmo a questão do CEP foi um problema, que foi tirado da base de dados e tal. No site do Lab Cidade, a gente tem um link que fala disso, basicamente, que depois vocês podem conhecer. E também, Cris, tem outras questões que a gente tem, né? Em São Paulo, a gente tem, ao mesmo tempo que foi difícil, a gente tem privilégios. Então, a gente tem aqui uma pesquisa origem e destino. Não tem em todo lugar. Não tem em todo lugar. Então, a gente... E também tem informações, por exemplo, a gente recorreu a algumas informações da SP Trans, por exemplo, de carregamento de ônibus, onde estavam as linhas com mais gente circulando. E, inclusive, linhas que diminuíram frota, tá, gente? Porque o que conta para o sistema de mobilidade via ônibus aqui em São Paulo é a lógica contratual. Então, o cara ganha mais quanto mais gente tiver no busão. Então, ele não vai aumentar a frota por conta da pandemia. Olha o nível, né, que a gente está discutindo. E a gente conseguiu dados de ocupação pelo olho vivo, que é um API da SP Trans. Precisa ter um pouco de domínio de programação, mas é possível acessar esses dados. Mas esses dados só são de São Paulo. A gente não tem, por exemplo, dados da metrópole. E, gente, o trabalhador de Mauá vai trabalhar onde? Ferraz.
as pessoas circulam, né? Nem a Covid, nem as pessoas respeitam as fronteiras administrativas, né? Grande São Paulo é fundamental olhar, Luísio. Eu conheço pessoas que trabalham em Santo André, que essa dinâmica que você está falando, eles veem isso lá. Exato. Mas eles veem em loco, eles são trabalhadores sanitaristas que estão em loco atendendo. Né? Exatamente. Sobre a vacina, a gente fez para a metrópole. O mais recente nosso está lá no site, a gente fez da metrópole. E a lógica se perpetua, com exceção a 2 cidades. Diadema, que tem uma cobertura vacinal muito mais, vamos dizer assim, democrática, e Osasco. Osasco me chamou muita atenção. Diadema eu sei que tem uma gestão legal, uma gestão mais progressista, e que eu acho que teve ali uma outra pegada mesmo. E olha que Diadema é uma cidade com várias desigualdades. Mas com exceção a esses 2 lugares, o resto, assim, Santo André, São Bernardo, se repete muito, assim, essa concentração vacinal no centro, mais rico e com mais expectativa de vida. Acho que a Júlia levantou a mão. Oi, Aloysio, tudo bem? Prazer. Prazer. Eu coloquei as minhas dúvidas no chat, mas eu vou falar aqui também, porque eu não sei como que está funcionando direito, mas enfim. Uma delas eu acho que você acabou de responder. Eu tinha perguntado se você tinha referência de países, assim, que conseguiram considerar outros critérios de priorização no processo de vacinação, mas também acho que cai um pouco no que a Cris estava falando, que você comentou, de que não é só um processo de coordenação federativa, né? Então precisa olhar muito para locais, e aí, se você tiver mais referência disso, para depois a gente entender melhor como que poderia ter sido feito, com exemplos, seria 10. E a outra pergunta é se você poderia falar um pouco sobre como esses mapas são construídos, se vocês usam algum software específico para isso, como que funciona, não sei se é algo que você pode comentar também. Claro que eu posso comentar, devo, e fica a dica, Cris, vamos organizar uma disciplina aí na EASH, GPP, para mim seria ótimo. Agora que eu já terminei meu doutorado, não te contei, mas eu terminei meu doutorado recentemente, estou no pós-doc agora e vou agora prestar concurso, né? Então, para mim, seria ótimo fazer uma disciplina aí, se rolar, né, como professor convidado. Aí eu ensino o pessoal a fazer os mapas. A gente usa o QGIS, tá, Júlia? O QGIS é um software livre de mapeamento, muito poderoso. A gente usa base de dados de diferentes lugares. A gente recorre muito ao GeoSampa, a gente recorre às bases do Censo, a gente recorre às bases da PNAD, a gente recorre às bases do Centro de Estudos da Metrópole, do DataSUS, da Secretaria de Segurança Pública. É para fazer uma aula para pensar indicadores de diferentes temáticas territorializados, ensinando vocês a acessar as bases, colocar no software. Daria para fazer umas coisas legais, talvez presencial, quando voltar. Exemplos de países. Depois você comenta, Cris, não precisa aceitar, tá? Eu sei que ficou pressão, mas não precisa, tudo bem. O que você, aceitar o quê? Desculpa, eu tive que atender o celular aqui, que era meu marido. Eu falei para a gente fazer uma disciplina aí, para ensinar o pessoal a fazer os mapeamentos. Eu super quero. É que você não viu que eu falei no chat. Eu falei para o pessoal mobilizar o Jorge, que é coordenador do curso, para te convidar para dar uma disciplina. Vamos fazer alguns esquemas aí, gente. Tem que ser ótimo. Indicadores de políticas públicas, tópicos especiais, entendeu? É continuação, é isso mesmo. E eu quero fazer, você é sua aluna. A gente faz junto a disciplina, professor. Tá bom. Eu coloco lá meu nome só para poder eles jogarem no Júpiter. Mas eu vou ouvir você, hein? Não, a gente faz junto, pô, com certeza. Mas, Júlia, exemplos de países, tá? Eu acho que o exemplo mais interessante para nós no Brasil, que a gente tem exemplos, por exemplo, na China, na Coreia, que fizeram trabalhos de rastreamento de casos com tecnologia, umas paradas assim, né? Que eles têm muita autonomia tecnológica, né? Eles dominam, diferente da gente que depende das empresas, né? E o Google não quis ajudar com rastreamento, não houve nenhum tipo de parceria possível entre os governos, nem em escala local. Foi assim, né, essa coisa mesmo da propriedade dos dados, que é muito questionável, né, com essas empresas, e a gente depende delas, né, única e exclusivamente delas. A gente não tem autonomia tecnológica, então não daria para comparar com países assim. Mas acho que um exemplo legal é o Vietnã. O Vietnã trabalhou com coisas muito simples assim, Júlia. Então, por exemplo, controles comunitários, rastreamentos comunitários, uso de cartazes com orientação, os próprios artistas locais faziam os cartazes.
em lugares onde o trabalho deles já tinha uma identidade, uma ação de promoção de isolamento e condições de isolamento com apoio que desse possibilidade da pessoa realmente se isolar, isolamentos mais amplos e com menor espaço de tempo, não fazer esse isolamento de forma, cada um faz o que quer e para sempre, né? Então, acho que o Vietnã é um exemplo interessante. Outro exemplo legal, e acho que não dá para comparar, é difícil comparar o Vietnã também por conta da escala, mas é um país também com condições precárias como a gente tem aqui, tá? Um outro país que também não dá para muito comparar por conta da escala, mas daria para comparar por uma questão, vamos dizer, econômica, que o Brasil é muito mais rico que o Uruguai, por mais que o Uruguai tenha desenvolvimento humano muito mais elevado, tem indicadores sociais muito melhores que os nossos, mas o nosso PIB é 1000 vezes maior que o do Uruguai, que a nossa economia é muito mais potente. O Uruguai, por exemplo, desenvolveu um teste próprio de Covid. A própria Universidade do Uruguai. Por que a USP não desenvolveu um teste de Covid? Porque não teve condição. Porque nem o governo Dória, que se coloca pró-ciência, deu apoio para isso. Apoiou um esquema de vacinação junto com a China, mas muito por conta que ele também acabou com o Butantan, e o Butantan não tinha condição, no começo da pandemia e tecnologia, de desenvolver uma vacina aqui. Então, aí a gente tem um problema seríssimo. Seríssimo. E aí não dependia de Bolsonaro, gente. Desculpa. A precarização da USP e do Butantan é anterior. Eu não estou querendo passar pano, tá, gente? Mas a gente tem que olhar com complexidade a coisa. Não é um ou outro. Entendeu? Não é Bolsonaro ou Dória. Tem equívocos dos dois. E esse equívoco da gestão tucana em São Paulo, de precarizar o Butantan, é histórico. Então, o Butantan, que é uma referência, que tem gente muito boa, não tinha tecnologia para desenvolver uma vacina e não teve apoio para desenvolver um teste. E a gente ficou importando teste caríssimo, porque naquele momento, e aí o capitalismo, né, mesmo para a China, era o maior preço. Vendeu o teste para o mundo todo. E lá em cima o preço. Né? Então a gente não teve condição de comprar teste para todo mundo, porque o Brasil é enorme, né? Não ia ter essa grana. E ao mesmo tempo que comprou, não teve uma gestão interessante, teve teste que venceu, e a gente passou longe de fazer. Até hoje não tem um teste brasileiro, gente. É um absurdo. O Uruguai fez, a gente não poderia ter feito. Lógico, eles têm investimento na ciência de base, talvez, melhor do que aqui. E aí não tem esse equívoco, né, dessa história recente. O que aconteceu com o Butantan pegou fogo recentemente, gente. Por que um lugar pega fogo? Por acaso? Não, nenhum lugar pega fogo por acaso. Pega porque tem um abandono. Né? Tem uma precarização que o cara não consegue nem fazer a manutenção elétrica. Né? Tristeza, né, cara? E a gente pagou esse preço também. Acho que esses dois exemplos são legais, Júlia, mas é difícil comparar um caso de sucesso com o Brasil, porque o Brasil tem especificidades muito latentes, né? É um país com dimensão continental, que tem desigualdades e diversidade regional muito grande, né, uma extensão territorial absurda, com um processo de urbanização que, por exemplo, é muito diferente dos Estados Unidos, né, que é um país tão grande quanto, mas uma ocupação territorial totalmente diferente. E olha que os Estados Unidos também foi uma merda, né, o combate à pandemia. Né? Horrível. Mas acho que desses dois casos a gente conseguiria trazer lições. Do Vietnã, por um trabalho mais local, junto com a população, coisas simples como cartazes, ou coisas um pouco mais sofisticadas, mas também simples, como controle comunitário, rastreamentos comunitários, e o Uruguai com um teste próprio. Barato, fácil, e, testagem antes da vacina era o principal elemento para você combater Covid. Você testa, sabe onde está, e aí você consegue fazer um trabalho de proteção para que aquela pessoa que ficou doente, e os contatos próximos dela, com rastreamento, que não precisa de celular, pode ser mesmo comunitário, você consegue proteger, fazer com que essas pessoas não precisem de uma UTI. Certo? Desculpa, falei muito, mas acho que é por aí. Ajudou muito, obrigada. Muito bom, pessoal. E adorei os comentários aqui, descobri até que eu tenho um fã, cara. Pô, fiquei feliz demais. Valeu, pessoal. Cris, você saiu, não sei se você ouviu, eu terminei meu doutorado recentemente, estou no pós-doutorado já agora com a Raquel,
Então, que maravilhoso! Me convide mesmo, em breve vai ser publicado, está em revisão, mas me convide mesmo que eu quero fazer essa disciplina aí com o pessoal. Então, Aloysio, para o ano que vem a gente pode conversar com o Jorge e ver alguns caminhos aí, né? Também, porque filantropia tem limite, né? Tem que ver algum tipo de caminho, de algum tipo de, como é que fala? Edital, para ter algum tipo de contrato, enfim, para você poder, né? Enfim, poder... Mesmo, mesmo sem contrato, tá, Cris? Eu estou num pós-doc super legal, estou com uma bolsa super legal, eu preciso de experiência para quando prestar os concursos cada vez mais, e que está cada vez mais disputado. Então, mesmo se não tiver, só se tiver aí esse convite, para mim seria ótimo. Para mim já fica o convite da gente reformular todo o programa de indicadores. A gente está numa discussão de PPP agora em GPP, que talvez indicadores virem uma disciplina de 4 créditos. Que legal. Então né, vai aumentar, né? Ou seja, porque é de 2 créditos que a gente vai... carga horária. Vai dobrar a carga horária, então vai dar para discutir mais coisas. E, com certeza, essa discussão cartográfica... E quando você fala de narrativa, a gente fala em FIAP de narrativa. Então, tem tudo a ver. Junta um monte de coisa legal, interessante. A gente tem instrumento como exercício de poder, enfim. Né? Várias coisas se juntam na sua fala, Luiz. Combinado. Acho que a Natália levantou a mão, né, Natália? Tinha levantado a mão, sim. Bom, primeiramente, parabéns pela exposição, Aloysio, gostei demais. E confesso que, de fato, eu já tinha identificado também, em algum momento, essa necessidade de ter alguma disciplina ou algum enfoque para o planejamento territorial, porque em 2019 eu tive a oportunidade de participar de um seminário lá na Federal do ABC, que inclusive foi desenvolvido pelo Lab Cidade, com o pessoal do mestrado, né, em planejamento territorial, e eles tinham um projeto de pesquisa, não sei como está, se ainda existe, né, sobre os municípios da Bacia do Rio Juqueri, do Simbaju, e na época eu trabalhava na Prefeitura de Caieiras, então eu participei representando o pessoal da habitação, e foi uma oficina muito legal. A gente teve um treinamento de QGIS, teve alguma iniciação ali cartográfica, e eu identifiquei naquele momento a necessidade dessa vinculação com as políticas públicas, está totalmente relacionado, e de fato eu acho que é uma lacuna aí na grade curricular do nosso curso. Acho que podemos com certeza levar isso adiante e desenvolver uma melhor proposta, sim. E novamente, parabéns aí, gostei demais, fiquei muito feliz em ter participado. Obrigado, Natália. Não estou vendendo peixe não, tá, pessoal? É só realmente que eu também concordo com isso, que acho que não é só de GPP-DH, acho que no campo das públicas, em geral, se observa muito o território como lugar da intervenção e menos como, né, uma dimensão fundamental de análise, de compreensão mesmo de como pensar o próprio programa, a própria política, para que ela seja assertiva, né, de entender que o território não é só lugar de ausência, de carência, mas também de potência, de existência, de ações que já existem, que podem dialogar com a política pública. Eu produzi alguns textos sobre isso também durante a pandemia, né, de como o território se organizou enquanto o Estado foi bastante ausente, né. Você pega, por exemplo, mas o Paraisópolis, que tem ali uma dimensão um pouco até empreendedora demais, mas que, os caras tiveram um trabalho absurdo de articulação territorial. Lógico, com muita grana de muitas empresas que apoiam ali. Isso faz toda a diferença. Mas se a gente tivesse condições mesmo de suportar, da política pública trabalhar junto com as lideranças locais, né? Isso seria um caminho interessantíssimo para o enfrentamento à pandemia. Territorializar não é só o mapa, né, pessoal? O mapa é um instrumento, um mecanismo de poder fundamental, mas territorializar é construir junto com quem está no território, né? É uma pegada Milton Santista, tá? Não é uma geografia humana mesmo, né? Então é por aí. Legal, Natália. Legal que você está próxima aí do pessoal da Federal do ABC. Acho que também é uma interlocução legal entre a ASH e a Federal do ABC. Acho que tem muito jogo aí também. Legal. Luísa, você pode passar a bibliografia para a gente, essa básica de território, e isso que você falou, que você escreveu, está no Lab Cidade também, tá lá? Tá lá. Eu passo os textos que eu coloquei aqui. Um cara que eu gosto muito do campo da política pública, que tem esse olhar sobre o território, vocês devem conhecer o Peter Spink. Peter Spink, ele tem trabalhos incríveis. Tem um que é o lugar do lugar nas políticas públicas.
é ótimo. Ótimo, 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 ótimo. Acho que ele é um cara que dialoga bem com isso no campo de GPP. Uma boa referência. E a gente tem trabalhos bons também de alguns demógrafos, galera mesmo do SEBRAP, do Centro de Estudos da Metrópole, a própria Raquel Ronick, do Lapicidade também, tem uma reflexão muito legal, né? Acho que tem aí umas referências boas. Mas posso pensar em mais também, dar uma sistematizada em algumas coisas e mandar, tá, Cris? Super obrigada. Legal. Muito bom, pessoal. Acho que é isso, então. Sem mais perguntas? Tem alguma fala de encerramento do pessoal da semana, Gi? Ou posso me despedir? Giovana, tá por aí? Acho que o microfone está desligado. Gostei do coelhinho que está na foto dela. Eu não sei, acho que deve estar chovendo muito, porque quando ela falou, Tá chovendo também pra caramba. Deve ter caído a internet, né, Camila? Eu não sei, acho que sim. Mas acho que só agradecer mesmo. Foi muito bacana essa fala. Assim, acho que para quem é de São Paulo é muito complicado explicar para quem é de fora, né? E na IASH a gente tem bastante alunos que ou são de outras cidades, ou são de outros estados. Estou sem fone agora que é uma tempestade. Ah, ela falou que pode encerrar. E você viu que eu falei da coelhinha, ela foi resgatar a coelhinha, gente. Oh, Mas meu ela Deus. tá bem, Giovana? Depois conta aqui pra gente. O meu felino tá aqui, a mil, que eu não dei atenção para ele ainda. Mas, gente, de verdade, eu que agradeço o convite. Eu gosto muito de vir falar com o pessoal de GPP. Eu fico feliz demais de ser convidado. Até porque vou contar aqui um caso para vocês, né? O meu trabalho nunca teve, assim, um reconhecimento, porque, Luiz, mas o que você está fazendo? Está trabalhando num território, no local, com um coletivo, e isso é muito localizado. E eu vi aqui, né, o trabalho da galera que estava nos cargos mais de decisão, estavam ali nada contra, acho legal pra caramba, mas acho que a gente tem que pensar um pouco fora da caixinha também, e fico feliz quando tenho a oportunidade de conversar com vocês, que eu também sempre aprendo muito também, e gosto de poder estar multiplicando aí essas reflexões que venho fazendo coletivamente com a Raquel, com o Pedro e com o pessoal do Lapicidade. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e quando chamarem, eu sempre vou voltar. Obrigada, Luiz. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Valeu, pessoal. Tchau, Luiz. Obrigada. Boa noite. Tchau, professora. Beijos. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Luiz, que legal, cara. Acho que o pessoal gostou, né? Foi ótimo. Sim. Eu sugeri teu nome pro